É, meus amigos, e não deu pra galera lá da Raposa, né? O Internacional passou o carro no time do Cruzeiro e claro que nós vamos aqui acompanhar as reações cruzeirenses. 3-0. E o Pedrinho, hein? O que será que ele tá pensando? Investiu muito dinheiro em Gabigol, Dudu e companhia e até agora, hein? Resposta nenhuma. Vem comigo e vamos acompanhar as reações cruzeirenses. Pelo senhor Marcelo de Lima Henrique, velho, aos 20 minutos de jogo ali. A confusão foi tanta que o jogo só voltou 5 minutos depois. Teve 5 minutos que tá todo mundo vendo o replay, vendo os detalhes, e o VAR dentro da cabine, a senhora Daiane Diniz, Muniz, sei lá, acho que é um negócio assim. O mesmo lance que teve o do Grêmio Atlético, o cara deu uma solada na cara do outro lá, que não falou, não fez nada. A mesma pessoa errando de novo no VAR e não chamando o Marcelo de Lima Henrique, que errou dentro de campo ao expulsar o Jonathan Jesus. Ele imaginou que o cara fez uma falta, que fez uma carga, mas quem conhece o Wesley, esse lance que vocês estão revendo no replay aqui, a gente sabe que isso é muito comum aqui no Cruzeiro. Acontecia demais quando o Wesley vestia a camisa do Cruzeiro. Ele é ruim de bola, ele não tem tempo de bola, ele domina esquisito, ele anda esquisito, parecendo uma garça, ele parece um flamingo andando, ele é todo estranho. Por várias vezes ele dominava a bola, saía capotando em cima da bola, todo esquisito. Como foi nesse lance onde ele quis marcar essa falta aí. Ele domina a bola, até vira a bola ali, vai pra cima, mas que ninguém encosta nele mesmo, para possivelmente achar que é uma discussão de falta ou não, mas não é amarelo, não é vermelho, nada. É o Kaique e nem o Jonathan Jesus. E o Marcelo de Lima Henrique vai lá e expulsa o Jonathan Jesus, o zagueiro do Cruzeiro, que a gente ficou aí 2 jogos sem ele. Quando ele volta, ajudando ali na defesa, aí vai, o Cruzeiro é prejudicado. Mano, existiu um jogo até ali. Depois disso não tem mais o que comentar. Por isso que eu tô aqui falando. Não importa se o Cruzeiro empatar, não importa se o Internacional meter 5-0, não importa. Porque o que eu tô falando aqui é a situação de jogo. Aí chega o presidente do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, o CEO de futebol, Alexandre Matos, que tá puto no Instagram dele. Vão lá e vão conversar com o Edinaldo da CBF. Vai lá, vão aprovar, eles vão bater palma aí. Cruzeiro é um, de todos os outros clubes também, é só mais um que vão lá e bate palma pra essa cachorrada toda que existe na CBF. Que estão aumentando o salário de 50 mil para 215 mil de presidente das federações. É isso, é a máfia, é o sistema todo que se envolve dentro do futebol brasileiro, gente. Então, assim, como eu falei com vocês, iniciando aqui, não é honesto, desanima a gente ver jogo, dá vontade de desligar a TV, porque a gente quer só ver um jogo do nosso time de forma honesta. Eu tô falando disso pelo cruzeirense, pelo torcedor colorado, pelo torcedor corintiano, pelo palmeirense, seja quem for. A gente só quer ver o jogo de forma honesta, a gente não consegue ver. Estamos na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Será que o torcedor do esporte tá bravo? Ah, são só 3 pontos, sei 3 pontos aí, decide vaga na Libertadores, decide vaga numa Sul-Americana, decide título de campeonato, entendeu? Então, assim, com certeza isso lá na frente vai fazer falta. O Cruzeiro foi prejudicado nesse jogo aí. É erro da arbitragem. Mano, os árbitros, eles têm que dar entrevistas, eles têm que ter alguma punição, mano, tem que ter alguma coisa, porque senão nós vamos continuar vivendo esses problemas. Então, vamos repensar aqui, tá? Vamos replanejar o Cruzeiro. E aí eu vou direcionar aqui mais uma vez a minha fala pra você, Pedro Lourenço. Repensa aí, Pedrinho, tá? Repensa, porque na minha opinião, ano passado, o departamento de futebol do Cruzeiro fez um monte de besteira, cometeu um monte de erros e continua assim. O Cruzeiro não tem um elenco. O Cruzeiro não tem um time, não tem um futebol coletivo. E muitas das peças que o Alexandre Matos trouxe para poder compor, como um Wanderson, como um Gamar, cara, tá de brincadeira. Então é melhor cobrar agora, meter o dedo na ferida agora e consertar as coisas. Fica difícil, gente, até falar do jogo. O Cruzeiro jogou 20 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro teve um cara expulso e depois virou ataque contra a defesa. E a gente já sabia que logo mais, logo menos ia acontecer isso aí. Volto a repetir, o Cruzeiro foi extremamente prejudicado pela expulsão do Jonathan Jesus. Fato, mas isso não anula o péssimo planejamento, a péssima gestão, a má organização na formação desse elenco do Cruzeiro, que é torto. É um elenco torto. O Cruzeiro não tem um time titular definido, tampouco jogadores que estão ali no banco de reservas quando tem uma expulsão ou quando tem alguma situação que precisa mexer no time que consiga manter o nível. Eu já ligo agora o alerta vermelho. Eu tô preocupadíssimo com o que vem pela frente. Se eu fosse o Pedro Lourenço, eu já
reformularia todo o departamento de futebol do Cruzeiro pra gente começar do zero e com pessoas, De Leon, que tenham ideias novas. Ideias novas. Tô cansado desses caras macaco velho de futebol aí, aliado de empresário que tem que passar, sabe? Tô cansado disso aí, cara. O Cruzeiro precisa de novos pensamentos. E hoje, essa derrota aí cai na conta de todo esse mau planejamento, mas pra fechar com chave de ouro, ninguém fica me enchendo o saco. O Cruzeiro foi garfado hoje no início do jogo, mas o planejamento é péssimo, é ridículo, o elenco é muito fraco. E eu tô muito preocupado, Diego De Leon, Mike Costa e Washington Luiz. Eu acho que é importante, e o torcedor, ser o seguinte, o jogo ele foi condicionado a essa expulsão, isso é um fato. Véio. Agora, não quer dizer que a gente não pode falar sobre a forma como o Cruzeiro, ele vende fácil as derrotas, né? A gente enfrentou aí times, o próprio Internacional no ano passado, véio. Um jogador a menos desde o começo, o que aconteceu? 0-0, teve um pênalti no finalzinho. Eu sei que agora é outro técnico, alguns jogadores mudaram, mas a passividade ela continua, né? Aí todo mundo se recorda do Boca Juniors, que fez um jogo até melhor do que o Cruzeiro, e o Cruzeiro venceu por 2-1, então dava para ter feito melhor. A forma como o Cruzeiro entregou o resultado, o jogo, com o Alan Patrick passeando dentro da área e o Lucas Romero fazendo assim, né, pro cara... com a qualidade que ele tem, com a fase que ele tá vivendo, né? O que ele ia fazer, velho? Bola no gol, né? Depois vem uma tabelinha, 2 contra 2, inclusive. E o Wesley Cruz e o Valência faz o gol. E aí o Gamarra, né? Que mostrou, inclusive, com todo respeito ao senhor Gamarra, né? Que foi uma contratação feita aí nos últimos momentos de janela. O Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, foi lá no Atlético Paranaense e trocou por empréstimo o Tevez, né? E já mostrou que ou coloca algum garoto da base ou vai ter que buscar um outro ainda até essa janela que dura 11 de abril, né? Porque o Gamarra também não quer se ajudar para ser recuperado, né? O Borré, o que ele fez com o jogador do Cruzeiro, e olha que ele tinha tido outras falhas no jogo. Então, o Cruzeiro facilita tudo para os adversários, véio. Ninguém facilita nada para o Cruzeiro, e quando o Pedro ele reconhece, porque se ficasse também só arbitragem, não, o Cruzeiro tem problemas importantes para serem resolvidos, para serem solucionados, e agora a resposta ela precisa ser ainda mais rápida, né, do que o que a gente estava pensando. Não tem como falar sobre o jogo sem esse erro absurdo da arbitragem. Mas o Cruzeiro pode ter uma postura bem melhor quando isso acontecer, né? Porque se essa política da boa vizinhança continuar, vai ter daqui a pouco. Daqui a pouco, e não vai demorar, né? Vamos chegar lá na CBF lá e chutar a porta de verdade, né? Parece que não é só os cruzeirenses que estão chateados com a arbitragem, não, né? Torcedores do esporte também estão bem chateados. 2 pênaltis para o Palmeiras, né, lá na ilha, e também deixaram os caras bem revoltados. Galera, vou deixar aqui os créditos para o canal Cruzeiro Esporte, para o canal Samuca TV e também para o canal Cruzeiro Esporte, tá? O link deles está aqui na descrição do vídeo, dos canais, né? Na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco, se prepara, daqui a pouco eu trago mais reações aí para vocês. Já tem aqui na agulha subindo já, hein? Isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui!